Oi pessoal, passando aqui para mostrar para vocês como que eu trabalho com apenas 4 bicos de confeitar. Não precisa ter aquele mundaréu de bicos para confeitar bolos não, tá? Simplesmente esses aí, que é um M, o 4B, o bico folha e o bico chuveirinho, tá bom? Esse aí é um bico, esse aí é o bico 1M, foi feito espatulado nas laterais, e o bico 1M, o tema da escola. Tá bom? Esse outro que vem a seguir, que é esse degradê rosa de borboletas, também foi utilizado o bico 1M, tema borboletas. Esse outro foi espatulado nas laterais, utilizado o bico 1M, tá? E pérolas. Esse outro é um bolo do Flamingo, foi espatulado nas laterais, foi feito com 3 cores, né? E não foi utilizado nenhum bico, somente espátula, tá? Esse outro aqui é um bolo retangular de 4 quilos, foi utilizado o bico 1M, tema borboletas. A variedade que dá para fazer esses bolos com apenas 4 bicos. Esse aí é o tema maquiagem feito com bico 1M também. Esses outros aqui são 2 bolos, né? Foram feitos com o bico 1M, tema borboleta. Foi utilizado o pó para decoração dourado, né? Então ficou esses 2 bolos lindos e maravilhosos. Esse outro aqui é o tema Petra, né? Foi utilizado o bico 1M e o bico 4B da Wilton. Esses toppers sou eu mesma que faço pelo programinha Pixel Lab, parece, é isso mesmo. Eu imprimo no papel fotográfico, recorto e pronto. Esse outro aqui é do Relâmpago McQueen, foi feito com o bico 4B da Wilton e o bico chuveirinho. Foram utilizados 2 bicos. Esse outro foi o bico 1M, tema borboletas e flores. Também ficou lindo, né? Esses outros aí é quando a gente pega muita encomenda num dia, foi utilizado o bico 1M, somente o bico 1M. Não, e o 4B também, da Wilton. Olha só para vocês verem. É mais importante ter mais variedade de um bico só do que você ter vários bicos. Tipo assim, você tem um bico 1M, é bom você ter uns 4. 4 do bico 4B, porque as pessoas pedem cores variadas. Esse aí é o bolo Free Fire. Esse é o mais pedido aqui. Foi utilizado o bico chuveirinho e o bico 1M. Esse é o mais pedido aqui da minha região centro-oeste. Esse outro aqui foi espatulado nas laterais e utilizado o bico 1M e o bico folha, tá? É o tema Baby Shark. Shark, acho que é isso mesmo. E eu peguei e fiz usei o pó para decoração nas laterais, tá? Esse outro é o bolo tema do São Paulo, foi utilizado o bico 4B e em cima, deixa eu ver aqui, foi utilizado o bico 1M da Wilton, tá? O tema do São Paulo, ficou também muito bonito, tá? No caso foi utilizado 2 bicos. Esse outro aqui, que é o bolo romântico, né? De namorados, maridos, né? Quando quer fazer uma surpresa, quando quer agradar ou um namorado, foi utilizado o bico 1M da Wilton. São os mais utilizados, são esses bicos aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse outro aqui não foi utilizado nenhum bico, ele simplesmente foi alisado com 2 cores e depois eu coloquei na bombinha o pó dourado e o pó rosa seco e usei a bombinha nele, ficou assim. O topo foi diferente, né? Dos outros não foi papel fotográfico e ficou lindo, perfeito, igual vocês estão vendo aí. Esses aqui também é quando você pega muita encomenda num dia, foi utilizado aí o bico 1M da Wilton e o 4B da Wilton, tá bom? Por isso que é importante ter variedade de um bico só. Olha só, as pessoas pedem temas coloridos, então é muito importante ter assim, tá bom? Tanto para bolo como para suspiro, é importante. Esse bolo aqui, ele pesou 7 quilos. Foi feito rosetas vermelhas com azul, com o bico 1M da Wilton.
tá? Esse topper foi eu que fiz, imprimi e coloquei no bolo. A cliente ficou super satisfeita com este bolo. Ele pesou 7 quilos, tá bom? Ficou lindo, maravilhoso. Esse outro aqui foi usado o bico chuveirinho e o bico 4B. Para vocês verem, o bico chuveirinho não é só para fazer grama. Tem cliente que pede assim. Geralmente a gente usa para fazer a graminha do tema, né? Mas não, ela quis que fizesse azul, a graminha azul. E ficou perfeito, ficou maravilhoso, entendeu? Isso aí tudo vai da criatividade, tanto da confeiteira como da cliente. Esse aí é um bolo Fortnite, também muito pedido por aqui. Foi utilizado o bico 1M e o bico chuveirinho, tá? Que no caso é o chuveirão, é o maior, que tem o pequeno e tem o grande, tá? Aí ficou esse bolo aí espetacular, né? Perfeito. Esse outro aqui é o Free Fire. Também a cliente viu aquele anterior, pediu, que o menino gostou, o aniversariante, pediu que eu fizesse igual, que mudasse somente o tema. Aí foi a pedido da cliente, ficou perfeito. Muito lindo esse bolo. Também foi utilizado o bico 1M e o bico chuveirinho. Todos ficam perfeitos. Esse outro aqui foi utilizado o bico folha, mais o bico 1M da Wilton, tá? E o bico 22. 3 bicos. Esse aqui foi usado o que teve que fazer as rosetas menores, tá bom? Então ficou assim. Esse é o tema cozinha. Ficou lindo, maravilhoso e não precisa, mais uma vez eu falo, não precisa de variedade de bicos. Esse foi feito todinho no bico 1M. Tema borboletas e flores. É maravilhoso. Quando você quer dar de presente para uma pessoa que está fazendo 40 anos, 50 anos, né, no tom vermelho, é super delicado, super recomendado que você dê um bolo nesse tema para uma pessoa. Esse outro aqui é o tema Homem-Aranha, foi usado o bico 4B da Wilton e o bico perlê para fazer a teia de aranha, tá? Esse topper também foi eu que fiz. Aliás, todos os toppers que tem nos meus bolos sou eu que faço, tá bom? E tá aí, pessoal. Sempre os mesmos bicos que eu falei, os 4 bicos, né? Esse outro aqui é o Simba, foi utilizado o bico chuveirinho, a lateral dele foi alisada e pronto. Esse bolo foi somente com o bico chuveirinho. Para vocês verem a facilidade, né? A rapidez que a confeiteira às vezes está com pressa e ela usa somente um bico e o bolo fica perfeito, né? Claro que o topper também colabora muito para a beleza do bolo, né? Uma coisa complementa a outra. Esse aí foi utilizado o bico 1M da Wilton e nas laterais o bico folha, tá? Usadas pérolas douradas e ficou lindo, charmoso, maravilhoso. Esse bolo é perfeito, tá? E tem esse outro bolinho aqui, que é da Budweiser, eu não sei, né? Uns falam Budweiser, outros Budweiser. Foi utilizado o bico 4B da Wilton, foi utilizado o bico folha e o bico 1M da Wilton. Ficou perfeito. A cliente ficou muito satisfeita com esse bolo. Esse aqui é o bolo tema cavalos, foi utilizado o bico 1M, 4B e o chuveirinho, tá? Esse é o tema cavalo. Ficou super perfeito esse bolo também. Esse outro aqui foi utilizado somente o bico 1M da Wilton, tá? Foi de repente 21 anos o tema. E eu coloquei algumas borboletas, né? Que eu sempre faço, deixo de reserva. Sempre eu coloco uma borboleta, algum detalhe além do tema que o cliente pede, né? E ficou perfeito, igual vocês estão vendo aí. Esse outro tema é o tema pica-pau, foi utilizado o bico 1M, mais o bico 4B e o bico chuveirinho. Ficou também sensacional. Lindo, maravilhoso. Então você que está começando agora, esses são os bicos principais que você tem que ter. São os principais. Com esses bicos aí já dá para você trabalhar super bem, atender super bem. Esse outro aí é o Simba, a cliente também baseou naquele outro quadrado anterior que eu havia mostrado e pediu igual, e pediu redondo, né? E esse também foi utilizado somente o bico chuveirinho, né? Ficou sensacional, maravilhoso. Eu amo os bolos que eu faço, a decoração, tudo perfeito, nossa.
Eu fico apaixonada no meu trabalho, gente. Não é convencimento, não. É porque eu gosto mesmo do que eu faço. Tudo que eu faço eu acho magnífico. Eu fico elogiando depois, tá? Fico olhando, observando onde é que eu posso corrigir. Esse aí foi todo espatulado nas laterais e usado o bico 4B da Wilton. Tá bom? Se eu não me engano, esse aí é o tema Corinthians. Acho que é. Acho que é. Esse aí também é num dia corrido, né? Esses aí eu ainda não havia colocado os toppers. Foi utilizado o bico 1M e bico 4B da Wilton, tá? Aí esse dia é dia de correria, que às vezes tem 4 bolos aí na foto, mas já tem mais 3 para eu poder confeitar e assim vai, mas dá tudo certo no final. Esse aí é um bolo de 2 andares, né? Ele foi utilizado o bico folha e o bico 1M da Wilton, tá? A cliente pediu uma rosa e ficou assim perfeito, maravilhoso também. Esse outro é o bico, é o tema Flamengo, foi utilizado, ele foi todinho confeitado, trabalhado com o bico 4B, nos tons vermelho e preto. Ficou também magnífico. Esse bolo aí é um mini bolo, ele pesa 1,2 kg, né? E é isso aí. Esse outro agora é o do Relâmpago McQueen, né? Ele foi feito com o bico 4B e o bico chuveirinho, tá bom? Ele pesa, esse bolo aí pesa 2,5 kg, tá? Mas tem bolo que chega a pesar 2 kg, depende muito do recheio também. Esse é o do Ben 10, foi trabalhado todo nas laterais com até a metade com o bico 4B da Wilton. Somente 4B, mas nenhum bico foi utilizado aí, para vocês verem a praticidade. Esse outro é o bolo do Mickey, foi utilizado o bico 4B, somente o 4B, mas nenhum outro bico, tá? Esse bolo aí pesou 4,5 kg. Ficou com mais de 10 centímetros de altura, mas ficou lindo, 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 lindo. Esse aí é o bolo da Lou, né? Lou que fala. E foi utilizado o bico 1M da Wilton. E ficou perfeito, ficou lindo, maravilhoso. Gente, é muito bom confeitar bolo. É bom demais, eu me acalmo, eu me sinto outra pessoa. Esse outro aí é um bolo de 2 andares, né? Foi feito somente com bico 1M e colocado algumas borboletas, né? Que a cliente havia pedido e algumas pérolas. E ficou assim, super delicado e fino, né? Muito lindo esse bolo, eu me apaixonei nele, tá? Não foi só eu não, todos da festa, a cliente me diz, e a própria cliente também apaixonou. Esse aí foi feito por um amigo de meu filho, ele é advogado, né, criminalista, e aí a mãe pediu que fizesse assim, esse bolo quadrado, né, foi só espatulado nas laterais e utilizado o rodapé do bolo feito com o bico 4B da Wilton. Ficou também muito bonito. E usado o pó dourado. Esse é um bolo tipo torta, né? Foi usado o bico, somente o bico 4B da Wilton, né? E alisado nas laterais. E como enfeite umas bolachas, né? Oreo, porque o recheio do bolo em si era Oreo. E ficou muito gostoso esse bolo, muito lindo. O aniversariante gostou, tá? E ficou super satisfeito. Esse outro é um degradê feito com um bico 1M da Wilton. Somente um bico, pessoal. E olha a perfeição que fica esse bolo. Basta a confeiteira aprender a brincar com as cores, com os tons, e vai ficando tudo perfeito, tudo maravilhoso, tá? Aprende a fazer seu top em casa mesmo, não precisa ficar pagando alguém para fazer, que dá tudo certo, dá para você atender seus clientes muito bem, tá? Esse outro aqui também foi com o bico 1M da Wilton, foi o bolo Flamingo, Flamingo, todo trabalhado com o bico 1M da Wilton, tá? Olha que perfeição que fica, as cores, o corante gel que eu uso é só da Mix, não uso de outro, não gosto, somente o da Mix que eu gosto. Esse outro é o tema Flamengo, foi espatulado nas laterais e o bico chuveirinho na parte de cima. Olha só também para ver, foi usado só um bico e ficou super lindo esse bolo do Flamengo. Esse bolo aí pesou 4,5 kg também
e ficou muito gostoso e perfeito, tá? Esse outro bolo foi espatulado nas laterais, utilizado o bico 1M da Wilton e o bico folha para fazer essas mini folhinhas aí nessas rosetas, tá? Foi colocado algumas pérolas para dar um charme especial, né? E deu tudo certo, ficou lindo, maravilhoso. Olha só para vocês verem. Esse outro também foi alisado nas laterais, tá? E feito duas cores, usado pérolas e trabalhado somente com o bico 1M e o tema borboletas. Também ficou super fino e meigo esse bolo, tá? Na foto muda o tom, mas ele é bem rosinha. Esse outro aí é o Cocomelon, né? Acho que é Cocomelon que fala o tema, né? Foi espatulado nas laterais e utilizado o bico 4B da Wilton. Para vocês verem, são os bicos mais utilizados. Tem vários, mas eu utilizo esses. Não quer dizer que eu só tenho esses 4, eu tenho muito tipo de bico, mas só utilizo esses 4 bicos, tá? Às vezes uso o 402 da Wilton, que é o babado, mas poucas coisas, porque até com bico folha eu sei fazer babado. E esse outro aqui, que é o De Repente também, foi feito com bico 1M da Wilton e algumas borboletas e ficou magnífico, perfeito, ficou tudo de bom, tá? Muito meigo. Isso aqui para aniversário de adolescente é perfeito esse tema. A cor, tudo é perfeito. O bico, que é 1M também, fica perfeito. Esse é o tema da Skol, novamente, né? Só que já é outro bolo, não é o mesmo. Feito também com o bico 4B da Wilton, tá bom? Ficou assim, perfeito, magnífico. Em amarelo e branco, que é o tema da Skol, tá bom, pessoal? Isso aqui é só para vocês terem uma noção mesmo. Esse outro aqui é o tema maquiagem. Foi utilizado o bico 4B e o bico 1M da Wilton. E ficou essa perfeição aqui. Coloquei o rosa chiclete, mais o preto, né? O corante gel preto da Mix, tá bom? E ficou assim também, perfeito. Todos os meus bolos eu falo perfeito. Esse aqui é um mimo, é uma delicadeza total. Esse é um mini bolo, gente, mas esse bolo ficou de uma lindeza tão grande, mas tão grande que me deu vontade de ficar com ele para mim. Ele foi todo espatulado nas laterais e utilizado o bico 1M da Wilton, tema borboleta também. Olha só, eu utilizei algumas pérolas. Muito perfeitinho, né, gente? Esse outro aqui é o do Homem-Aranha. Foi utilizado o bico 4B da Wilton, mais o bico perlê para fazer a teia, tá? Então, assim, é isso aí, pessoal. É o que dá pra gente, é o bico que a gente tem, a gente vai inovando, vai mudando a decoração, vai brincando com as cores. Esse aí é outro bolo da Budweiser. Foi utilizado o bico folha, o bico 1M da Wilton, né? Ficou perfeito também. Esse outro foi utilizado o bico 1M, tema borboleta, para vocês verem que o pessoal pede muito tema borboleta, porque é um tema muito lindo, bem delicado, né? Que agrada a todos. Esse é outro da Skol, que foi espatulado, utilizado o bico 1M da Wilton. E ficou assim, perfeito, tá bom? Pessoal, aqui eu passei só mesmo assim, para ter uma conversa com vocês, para descontrair um pouco e mostrar para vocês que não é preciso ter tantos bicos para poder iniciar o ramo da confeitaria, tá bom? Então, eu agradeço de coração por vocês terem ficado até aqui. Se vocês gostou das dicas, dá um joinha. Se você gostou, também, mais ainda, curte e se inscreva no canal, tá bom? E eu só venho agradecer, tá? E desejar que tudo de bom aconteça com vocês, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.